Olá, meus amigos, mais uma vez temos a oportunidade de nos reunirmos de maneira virtual para analisarmos um pouquinho mais em relação aos ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar alguma coisa em relação ao capítulo 15 do Evangelho: fora da caridade não há salvação. E nos chama a atenção logo o primeiro item: o que é preciso para ser salvo? Nós, muitas vezes, diante da formação religiosa que nós tivemos, vários de nós vindo de outros segmentos religiosos, acabamos por acreditar que fomos salvos quando Jesus se entregou em sacrifício na cruz para a libertação, para a salvação dos nossos pecados. É uma maneira, no meu entendimento, é uma maneira ingênua de acreditarmos que o sacrifício de Jesus serviu para nos salvar. Na verdade, nós temos que fazer uma análise mais profunda em relação a isso, principalmente nesse período que nós estamos agora, hoje, domingo de Ramos, domingo de Páscoa, e onde nós comemoramos, muitos segmentos religiosos comemoram a ressurreição de Jesus, e nós, espíritas, já estudamos, já analisamos em relação a esse acontecimento, quando Jesus, após o seu desencarne, ter sido morto na cruz, ao terceiro dia ele ressurge materializado, podendo ser percebido, e conversa com seus discípulos, com outros ali também presentes, com aquelas que o seguiam também, e chegando ao ponto até no segmento religioso que consta que Tomé tocou nas chagas de Jesus para comprovar que realmente era ele. Então ali nós encontramos um fenômeno chamado de materialização, onde é possível até o espírito materializado ser tocado, ser sentido por nós que ainda estamos aqui na carne, na experiência material. Então, meus irmãos, compreendendo de maneira mais profunda a respeito da salvação, como que nós podemos acreditar que os nossos erros serão perdoados, se assim fosse possível, pelo nosso Criador, diante do sacrifício de outro, dos nossos pais, de um nosso irmão, de um nosso filho que se sacrificasse por nós? Não, a nossa responsabilidade ainda está presente. Nós somos responsáveis pelos erros que nós cometemos, por decisões que nós tomamos lá atrás. Nossos pais, nossos filhos, nosso companheiro, companheira, não pode ser responsabilizado pelos erros que nós praticamos perante o Criador, perante o nosso próximo. Então, assim, nós compreendemos a justiça de Deus, onde aquele que errou será responsabilizado, arcará com as consequências daquilo que fez. É simples essa maneira de compreender. Mas então aqui, nesse primeiro item que nós vamos falar agora, o que é preciso para ser salvo? Compreendemos que a salvação aqui tem uma profundidade muito maior, Ser salvo, não ser salvo de um perigo, ser salvo de uma situação que nos coloca em perigo, mas ser salvo significa tomar conhecimento das leis do Criador através dos exemplos, dos ensinamentos de Jesus Cristo, para que nós tenhamos condições de deixar o antigo comportamento, o comportamento ignorante, o comportamento egoístico, e nos tornarmos pessoas melhores, estimulando dessa maneira os bons sentimentos que nós carregamos, as virtudes que estão dentro de nós em nossa intimidade, estimulando esses sentimentos,
para que através do estímulo dos bons sentimentos, os maus sentimentos que um dia nos serviram lá atrás, em outras vidas, em outros tempos, nos serviram para nos proteger, esses maus sentimentos hoje nos atrapalham. Por exemplo, se o egoísmo lá atrás no homem primitivo foi útil para que nós tivéssemos condições de nos defender, para que nós lutássemos pelo nosso sustento, em busca da caça, em busca da reprodução, lá atrás foi necessário esse sentimento e até essa agressividade, essa maneira de agir com energia e muitas vezes com violência. Hoje isso nos atrapalha, porque nós estamos deixando o homem primitivo e queremos nos tornar homens espirituais, colocando em prática os ensinamentos do Cristo. E aqui neste capítulo nós vamos falar de do maior de todos os mandamentos ensinados por Jesus, o mandamento do amor. Perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento e ele disse: amarás vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com todo o vosso espírito, com toda a vossa força. Mas tem um segundo mandamento que lhes digo agora, de igual importância: amará o vosso próximo como a si mesmo. Daí a necessidade de reconhecermos que o sentimento do amor deve ser ligado, deve ser exteriorizado para o nosso próximo. Não somente para nós, através do nosso egoísmo, mas que nós possamos sufocar esse sentimento do egoísmo, exercitando o sentimento do amor, extrapolando a nossa intimidade e chegando ao nosso próximo. Mas não devemos cair no engano de permanecermos somente no desejo, somente no sentimento de desejar o melhor para o próximo, de orar pelo próximo e assim por diante. Mas precisamos dar um passo além. Esse passo além chama-se caridade. O exercício do amor ao próximo chama-se caridade. Levar os nossos olhos ao nosso próximo, buscando verificar qual é a sua necessidade e agir para auxiliar naquilo que o próximo está precisando. Muitas vezes, uma ajuda material, através de um alimento, através do auxílio para obter um emprego ou algo assim. Muitas outras vezes, através da caridade espiritual, simplesmente de nos colocarmos de ouvidos abertos para ouvir o que o outro tem a falar e nos dando a oportunidade de levar um bom conselho àquela outra criatura. Então existem muitas maneiras de se praticar a caridade, de levar o sentimento do amor ao nosso próximo. Então Kardec, nos seus ensinamentos, contrapondo a uma frase famosa da Igreja Católica que dizia: fora da Igreja não há salvação, Kardec diz então: fora da caridade não há salvação. E o que levou Kardec a essa compreensão? Foi justamente os ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores até ele, que culminou na codificação na doutrina espírita, no primeiro livro publicado, o Livro dos Espíritos. Esse conhecimento fez com que Kardec compreendesse que fora da igreja não há salvação. Então é uma afirmação que exclui aqueles que não fazem parte da igreja, exclui aqueles que não tomaram conhecimento dos ensinamentos evangélicos. Então esses não seriam agraciados pela salvação de Deus, mesmo que tivessem um bom comportamento ainda aqui em relação ao seu próximo, mas sem ter o conhecimento dos evangelhos?
sem ter o conhecimento até mesmo da existência de Deus, mas mantendo um bom comportamento? Nós acreditamos que essas criaturas seriam desamparadas pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, simplesmente por estarem fora da igreja ou não terem conhecimento dos ensinamentos de Jesus? Acreditamos que não, obviamente. Então Kardec vem e diz que fora da caridade não há salvação. Justamente isso, porque aqui compreende todos aqueles que têm o bom sentimento em sua intimidade e deseja ser útil ao seu próximo, sem esperar recompensas do próximo, sem esperar recompensas do Criador, mas simplesmente agindo com humanidade em relação ao outro, buscando aliviar o sofrimento que o outro está passando, se colocando no lugar do outro, a chamada empatia. É o oposto do egoísmo, quando a pessoa se fecha somente para si, somente para os interesses daqueles mais próximos, daquele que faz parte do círculo familiar e de amizade dele. Mas devemos colocar esse sentimento em serviço do nosso próximo. Isso é praticar caridade. E fora da caridade não há salvação. Significa que, se nós não aprendermos a exercitar o melhor dos sentimentos em relação ao nosso próximo, nós vamos continuar patinando. Nós não vamos progredir espiritualmente e com os nossos sentimentos. E o que vai acontecer para nós espíritas que acreditamos no processo reencarnatório para um aprendizado e o nosso melhoramento constante, para aquele que não exercita o sentimento do amor ao próximo, não pratica a caridade, ele fica estacionado. Não vai melhorar nunca mantendo esse comportamento egoístico. Aí nós entendemos a profundidade dos ensinamentos de Kardec e dos espíritos superiores, quando disseram que fora da caridade não há salvação. Existe uma carta de São Paulo que foi encaminhada aos moradores de Corinto, e ela é extraordinária nos ensinamentos contidas ali nas palavras de Paulo, e eu vou fazer a leitura agora para que a gente possa refletir com honestidade em relação a esse texto. E ela inicia-se dessa maneira: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Paulo. Extraordinário esses ensinamentos, porque Paulo deixa bem claro
a importância do sentimento estar presente naquele ato que eu estou praticando, do sentimento de desejar o bem ao próximo. Não adianta nada você fazer algo pelo seu próximo por obrigação, por dever, ou simplesmente para se livrar dele. Mas nós precisamos nos colocar no lugar do próximo, buscar sentir o que ele está sentindo e dessa maneira levar o melhor do sentimento a ele, buscando auxiliá-lo naquilo que for possível. Nós que estamos passando por essa situação diferente para toda a humanidade, muitos de nós criamos bolhas de convivência. Estamos ficando isolados em nossos lares, quando isso é possível, para nos proteger do contágio desse vírus que é mortal. Então, agindo dessa maneira, esquecemos muitas vezes do nosso próximo e pensamos assim: como praticar a caridade numa situação dessa que nós estamos passando? É fácil quando nós, com honestidade, busquemos nos empenhar nesse sentido. O que temos que fazer então? Nós que somos agraciados um pouquinho, que temos um pouquinho mais e temos uma condição melhor de nos sustentar, vamos buscar ver a necessidade do outro, daqueles que estão passando por grande necessidade, que estão com falta de emprego, que não conseguem emprego, ou aquelas famílias que estão empenhadas em ficar ao lado do doente que está no hospital acamado, em recuperação, em tratamento, e estão sem condições de buscar o sustento. Vamos identificar essas criaturas que estão passando por necessidade e auxiliá-los com o mantimento, com uma cesta básica, com uma doação em dinheiro, de uma maneira ou outra. Existem várias entidades religiosas ou não religiosas que estão sendo movimentadas em nossa cidade para fazer essas arrecadações. Nós temos a nossa casa espírita que tem essa atividade, temos aqui irmãos evangélicos, irmãos católicos e de outros segmentos também que estão se movimentando nesse sentido. Então vamos olhar para a nossa intimidade com honestidade e verificar se eu realmente não estou apenas pensando em mim e na minha família, me isolando e não estou fazendo nada pelo meu próximo. Vamos fazer uma doação para que chegue a essas criaturas que estão em necessidade. Ah, mas eu estou sem condições financeiras de fazer essa doação. Então, meus irmãos, vamos dar uma ligação para aquele familiar que também, com a desculpa do isolamento, nós não estamos tendo contato com ele. Pode ser um avô, um pai, uma mãe, um irmão que está em outra cidade, num outro local. Vamos dar uma ligação para esse irmão, para esse amigo e verificar como que estão. Levar uma palavra amiga, uma palavra de esperança, uma palavra de superação das dificuldades. Esse também é um meio de se praticar a caridade. Então, mesmo diante da situação atual que nós nos encontramos, isso não pode ser desculpa para não fazermos nada em relação ao nosso próximo. Analisemos o nosso comportamento. Vamos verificar se realmente eu não estou agindo de maneira egoística nesse período difícil que nós estamos passando. Irmãos, fora da caridade não há salvação. E há muitas maneiras de se praticar a caridade, de levar o melhor do sentimento ao nosso próximo. Neste capítulo, que nós falamos algumas coisas agora, existem várias passagens extraordinárias. Eu convido os irmãos a fazerem uma leitura. Tem a passagem também da parábola do bom samaritano, que nós vamos abordar num outro momento de maneira bem detalhada. Meus irmãos, vamos então fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos. Mestre amigo, nos abençoe, nos fortaleça, abra os nossos olhos
para que tenhamos condições de olhar para a necessidade do nosso próximo. Que nós tenhamos o entusiasmo, o desejo sincero de ajudar aquele que está precisando. Que nós possamos nos colocar em atitude de ação, de fazer e levar o auxílio àqueles que estão precisando, que passam por situações difíceis, principalmente nesse período que nós estamos passando. Obrigado, mestre amigo, por abrir nossos olhos em relação àquilo que nós precisamos melhorar e movimentar em nossa intimidade, para que possamos dessa maneira nos tornarmos pessoas melhores. Assim seja. Meus amigos, agradeço imensamente a mais esta oportunidade que nós tivemos de refletir em relação aos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Até a próxima!